fazer dinheiro não é difícil. Tem que ter alguma coisa muito boa para vender e saber vender. Bom, só que você pode vender muito isso? Pode. Agora, você pode ter uma vida muito próspera só fazendo isso? Não acredito. Sem gestão, nem Deus ajuda, velho. É simples assim. A gente precisa conseguir ficar em silêncio. Consegue ficar 10 minutos sem pensar em nada. Ninguém responde sim. Mas é no silêncio você escuta a sua essência. É o Espírito Santo pra mim. E aí, quando eu tava naquele buraco emocional, com a vida indo ou morte ou prisão, tinha que vender droga pra eu poder usar a droga. Eu me encontrei no momento onde eu falei, cara, eu quero sair daqui. E aí eu fui me espelhar na liderança de Jesus. Essa foi a grande virada de chave. E foi essa transformação interna que fez com que as outras transformações pudessem acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Aqui ao meu lado nessa condução, ela sempre linda, maravilhosa, Karen Haas. Já segue a Karen, fala aí, porque senão eu vou esquecer de falar seu arroba. É isso aí, gente, segue lá, @Karen Haas, e manda pra mim quem você quer ver sentado aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Pedir pro pessoal já, vai lá no YouTube, se inscreve, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo, te trazendo aí vários insights poderosos. Vai lá no Instagram, segue a gente, Receita de Sucesso Podcast. Se estiver gostando, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas. Muito importante a gente saber quem você quer ver aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Aproveita e já compartilha, né? Compartilha. Melhor forma de a gente compartilhar a riqueza? É compartilhando conhecimento. Compartilhando conhecimento. Então, se esse episódio mexer contigo, e vai mexer, esse episódio vai ser poderoso. Já compartilha. Sabe por quê? Quando essa pessoa receber esse episódio, ela vai ouvir eu falando isso no início do episódio, dizendo: poxa, você gosta de mim, porque isso foi um presente. Então, você vai estar presenteando a pessoa que você quer que muda de vida. A melhor forma de a gente mudar a vida das pessoas é desenvolvendo as pessoas com conteúdos que são relevantes, são de desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse episódio, já compartilha com o maior número de pessoas possível. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso mentor de hoje. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no podcast um cara que é a prova viva de que dá para reescrever a própria história. Ele foi borracheiro, servente de pedreiro, ex-usuário de droga, que quebrou 3 vezes e mesmo assim decidiu não ser definido pelos erros do passado. Nosso mentor de hoje é Neto Bonatelli, fundador e CEO da New Way, uma empresa de tecnologia especializada em automação de autoatendimento e CRM conversional, que ajuda negócios a venderem mais e atenderem melhor, unindo estratégia, dados e inteligência artificial. Em apenas 5 anos, a New Way saiu de um faturamento de 200 mil por ano para 30 milhões anual. Foi eleita uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e hoje é PSP Meta, parceiro oficial da Meta. Neto também é autor do livro Transformação, recebemos um incrível, sensacional, vamos falar sobre ele, onde conta a história real de superação e crescimento e é mentor de empresários e líderes que querem acelerar seus resultados através de uma mudança interior. Ele defende uma tese poderosa: nenhuma empresa cresce além da consciência do dono. Neto, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Tivemos que enxugar, porque senão ia ser 1 hora só pro currículo, né, Não cara? é verdade? E assim, eu tô super ansiosa por esse bate-papo, porque só pelo que rolou aqui nos bastidores, eu tenho certeza que vai mexer ponteiro, não só pra nós, mas pra muitas pessoas que estão nos ouvindo. Que honra. Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Obrigado por aceitar o convite, sei da sua agenda insana, principalmente nesses últimos meses aí que você tá dedicado full time ali no negócio e tirou aí uma parte pra vir aqui compartilhar o seu legado com a gente. Eu que agradeço. Primeiro, queria agradecer o convite de vocês. É nobre o fato de compartilhar conhecimento. Eu acho que isso transforma vidas, isso transforma negócios. Conhecimento é poder, né? E eu tenho uma partezinha da minha imersão lá que foca muito nisso, que o conhecimento precede grandes avanços. E isso fala de conhecimento de negócios, mental, espiritual, emocional, sistêmico, seja o que for, é necessário. Então é muito nobre esse espaço que vocês reservam, né? Que vocês investem tempo e dinheiro para poder compartilhar. Então eu estou super feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da história e das muitas histórias, né? Que essa vida aqui passou e vai dividir um pouquinho hoje com vocês. Muito bom. Até vou pedir para não ter erro, se aproximar ali próximo do microfone, que a gente não pode perder absolutamente nada dessa história, ali, principalmente ali no livro Transformação. Mas, Neto, vamos criar um storytelling. Eu imagino que passa um filme pela sua cabeça. Quem era o Neto Bonatelli antes da New Way?
é hoje um empresário de sucesso, que ajuda outros empresários de sucesso a mostrar a eles o que é o verdadeiro sucesso. Às vezes é isso, né? Porque a nossa concepção de sucesso também, às vezes, é um pouco distorcida. Exatamente. Mas eu queria saber da tua história, cara. Eu queria... O palco é seu, porque a gente sabe que por trás de toda história de sucesso existe uma história de superação e eu sei que a sua é incrível. Divide com a gente. Vou voltar um pouquinho essa fase, não só antes da Anyway, mas o cara que era um adolescente lá, que era um sonhador, sempre foi um grande sonhador, mas que aos 13 anos tomou um rumo diferente na vida e conheceu a primeira droga, que foi a maconha, dos 13 para os 14 anos. E falando de sonhos, foi essa jornada que foi me conduzindo, mas com a intenção errada, né? Lá no começo a intenção era errada, era dinheiro, era depois quando maior de idade era ter carro, porque carro era legal, porque as mulheres gostavam, sempre um pouco desviado daquilo que hoje eu entendo, que a gente entende que é de verdade o sucesso. Mas esse menino sonhador se aprofundou no mundo das drogas até os seus 27 anos, nós vamos falar um pouquinho disso depois, conheci quase todas, eu falo que eu só não usei heroína, o resto tudo inclusive crack. Caraca. E que teve uma experiência que transformou a vida dele, porque havia ali um coração que tinha sede de transformação, sede de uma vida melhor, mas não sabia como alcançar aquilo. Eu acho que Deus foi misericordioso e olhou e falou, eu vou dar uma chance para esse menino aí. E eu tive uma experiência com Deus muito, muito forte, ao ponto de eu abandonar tudo do dia para a noite, em 2007. E aí esse menino começou a sonhar outros sonhos, né? Já encaixado, já com uma vida dedicada ao próximo. Eu fiquei 3 anos indo para a favela, ajudando criança, dando banho em mendigo, almoçando e jantando com mendigo. Eu falo que ali foi onde eu aprendi o que realmente é empreender a servir, empreender a entender aquilo que o nosso cliente precisa e não aquilo que a gente acha que ele precisa. E tem um fato que sempre me marcou muito, eu levava a marmita, sabia que o mendigo, que quem estava na rua, ele queria comer. Na minha cabeça, aquela era a dor que eu resolvia. Mas quando eu sentava, não era nada daquilo. Ele queria meu tempo, ele queria minha atenção. Então isso foi me marcando nessa jornada de 2007 até 2010. Tive um negócio nesse meio aí que quebrou, uma loja de sapato feminina. E depois disso foi onde veio a Anyway. E aí esse menino que era um sonhador se encaixou com aquilo que era sucesso para ele, tornou aquilo verdade, um sucesso limpo, justo, honesto, pensando na família, sonhando com posses também, sonhando com viagens. E aquilo começou a acontecer, cara. As coisas começaram a acontecer, disposição, disciplina, constância. Aí vem todo aquele buquê de situações que a gente precisa viver como empresário, né? Precisa conhecer, você tem que ser disciplinado, você tem que ter consciência e consistência naquilo que você está fazendo, tem que estar focado, tem que ter meta, tem que ter objetivo. E as coisas explodiram, assim. Então, aí, a partir de 2011, de 11 a 2015, a Anyway virou uma desenvolvedora de software, e depois de 2015 para frente, ela explodiu, assim. Nós construímos a primeira plataforma de atendimento omnichannel, multicanal na época, né, conectada no WhatsApp, e a gente foi, assim, crescendo absurdamente. E saímos aí dos 200 mil por ano para 30 milhões por ano de receita recorrente. E a jornada continua, né? Hoje esse cara que continua um sonhador, né, vivendo, acho que, outros sonhos, né? Ele sempre... existe um grande propósito, que é sempre o mesmo, né? E o meu grande propósito é ser um agente de transformação na vida e nos negócios das pessoas. Mas isso vem se amadurecendo, cada vez com uma direção mais potente, ajudando mais pessoas. Então agora não é mais só um negócio, agora já são os negócios, agora tem a marca pessoal, que é a NB, que tem as imersões, as mentorias, os programas de aceleração. Então agora a jornada está nisso, mas continuo um grande sonhador, que eu acho que esse é o grande... Se eu fosse descrever qual que é o grande segredo para alguém ter o sucesso, o primeiro deles ele precisa saber o que é sucesso para ele. E ele precisa sonhar, a cabeça dele precisa ir lá, ele precisa se ver. E eu mentalizo até hoje, eu tenho esse ritual de olhar. Esses dias eu estava tomando café da manhã com a minha esposa e eu olhei, a minha casa é linda, né? Mas eu olhei e eu falei assim, nossa, eu estou me vendo tomando um café da manhã num lugar muito diferente. E senti aquilo, arrepiar. Então acho que nós, como seres humanos, a gente precisa sonhar. A gente precisa conseguir ter um destino mental e emocional, porque aí tudo fica mais fácil. Então hoje a jornada é essa.
Cara, que sensacional. Você falando, passou um filme na minha cabeça. Quando a gente fazia marketing multinível, a gente teve contato com o segredo, né? E a partir daquilo ali, a gente começou a mentalizar coisas. Recentemente, né, eu fui fazer uma limpeza nas gavetas e eu vi as fotos que a gente tinha no nosso mural na época. E é engraçado como a gente conseguiu realizar tudo aquilo que estava no nosso mural, né? Porque é exatamente isso. É absurdo. Só tem uma coisa que... Eu não falo que é impeditivo, porque nunca é impeditivo, mas uma coisa que retarda ou acelera isso é o nosso nível de consciência emocional. Só. Exato. Porque se a gente está muito bagunçado, a gente se desvia no caminho. É verdade. Mas quando você determina... Eu tenho muitos casos, muitos. Eu tenho um quadro no meu quarto, que eu escrevi em 2008. Eu vivi ele em 2015, eu já estava vivendo ele inteiro. Mas se você ler, é inacreditável. Detalhe da casa. Casa tecnológica. Empresa, sim. Filhos na quantidade que Deus caprichou, né? Eu sempre brinco quando eu leio, que eu falo, Deus caprichou, porque eu tenho 4, né? Que então, legal. Deus caprichou nessa parte. Mas o poder da escrita, cara. A escrita tem um poder muito grande. A gente faz nas imersões, a gente começa, né, com alguns movimentos. Não posso abrir muita coisa, porque... perde a experiência, mas a gente faz um movimento de escrita. E aí você vê que 98% dos empresários não têm bem definido o que é sucesso e nunca escreveram isso. Então são coisas que faz a gente refletir, né? E como que você... Porque não é simples. Como eu consigo saber o que eu quero para mim, o que é sucesso para mim? Porque parece fácil, né? Mas é meio complexo. Eu não falo que é complexo. Ele precisa de clareza. Isso. Para isso, você tem que exercitar. Você vai se fazer perguntas. Você vai começar a exercitar, se fazer perguntas. Para mim, quando eu olho e falo, o que é o sucesso? Cara, sucesso é ter uma família farta. Sucesso é ver o sucesso do outro. Sucesso é ser agente de transformação na vida das pessoas. Sucesso é ter dinheiro. Sucesso é poder comprar o que quiser. O que é um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida? A gente começa a parte disso. Porque isso sempre você vai conectar. A maioria das pessoas conectam isso com faltas que tiveram durante a infância. Na maioria das vezes. É verdade. A gente sempre tenta suprir inconscientemente isso. E é justo isso. Só que não na intenção de suprir. É justo quando você entende. Eu tive muitas dificuldades. Eu sempre ajudo os outros. A gente tem um instituto lá com 200 crianças. Isso há muito tempo. Eu sou do social, da filantropia há muito tempo. Desde quando eu só dava uma cesta básica. Porque eu só tinha 2. Uma para mim e uma para os meus, que eu falo, para minhas crias. Então, eu já tenho esse princípio. Então, eu já vim construindo isso. Então, quando a gente vai para o papel, no primeiro momento, eu nem faço trabalho de escrita com eles, para eles definirem. Eu falo, escreve aí o que é sucesso para você. Aí dá tela branca em todo mundo. E aí, depois, durante a imersão, dá tela branca, a gente começa. Porque aí você vai confrontar, né? O que é sucesso? É a grana? É você se sentir reconhecido? Você sabe qual que é a grande verdade? Pelo menos dos empresários homens, e eu acho que das mulheres também tem uma parte, a gente quer ser reconhecido inconscientemente. Mas não é reconhecido só por todo mundo, é pela nossa casa, pela nossa mulher. A gente quer que a nossa mulher olhe e fale, cara, que marido, que... Tem gente que é descolado disso, mas para mim isso também é sucesso. Sucesso quando eu olho para o neto, e aí não tem relação com sonho, mas não é sonho, definição de sucesso é outra coisa, eu quero ser um ser humano incrível. Eu quero ter as qualidades que Deus tem, que é a parte mais difícil. Quero ser reconhecido como um pai maravilhoso, como um marido maravilhoso, como um empresário maravilhoso. Essa é a minha definição de sucesso. Então é isso que... Eu não fico olhando para isso todo dia quando eu saio da cama. Você não pensa nisso. Meu sucesso é isso. Não, eu tenho lá meu propósito e esse eu também não penso todos os dias, mas é implícito. Então, o sucesso é a conjunção desses fatores, de o que eu quero para mim, né? Como que isso vem para o papel? Um desafio. Gente, que delícia conversar com você, Neto. Sério, a gente vai precisar marcar várias vezes, porque não vai dar tempo, com certeza, de
perguntar tudo que eu quero perguntar pro Neto nesse podcast. Nosso amigo que indicou ele, falou que ele era viciante. Falou? Falou. Ele falou? legal. Ele Cara, avisou você? ele falou, cara, você vai ver que cara agradável, que cara do bem. Que legal. O Candreva, né? Ah, o Luiz Candreva é passou aqui. Ele é sensacional. sensacional, incrível. Ó, pessoal, antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui, ó, na história do Neto e nos ensinamentos, tem muita receita de sucesso aqui na história dele. Aproveitar e dizer que esse podcast tem o patrocínio da Montel. Se você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Montel é a maior especialista em estratégias usando ferramenta do consórcio imobiliário como de alavancagem para você crescer patrimônio, crescer renda passiva, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira, você estrutura valores de aportes mensais. A Montel vai fazer uma gestão estratégica com lances da própria carta de crédito. Quando você é contemplado, você tem a opção de comercializar essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcelas, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, bilionário americano, tem mais de 15 mil imóveis, que ele chama do fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis, aluga esses imóveis e utiliza o valor do aluguel para pagar as parcelas do seu investimento. Então você consegue fazer isso com consórcio. Dessa forma, ao invés de pagar 100% pelos seus imóveis, você faz terceiros pagar por essa construção patrimonial e você acelera de forma exponencial a sua construção de renda passiva vitalícia. Você não precisa tirar dinheiro da empresa e perder custo de oportunidade ou de uma aplicação financeira. Você usa o valor de aportes mensais para construir essa renda passiva. Quer saber como construir isso? Entre em contato lá com a Montel, diz que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para você ter acesso a uma assessoria personalizada. Se estiver gostando do episódio, recomenda. Já dissemos aqui que a melhor forma de você recomendar, de você compartilhar riqueza hoje é compartilhando conhecimento. Aproveitar também e falar aqui do livro Receita de Sucesso. O podcast virou livro, cara, por uma das maiores editoras de livros corporativas do Brasil. Inclusive, a editora que lançou o Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, lançou também aqui o Receita de Sucesso, um projeto incrível que trouxe aqui vários. Você compra um livro, mas ganha 13. São 13 histórias de empresários extremamente bem-sucedidos que trazem insights, suas histórias de vida e o passo a passo que fizeram eles saírem do absoluto zero a alcançar o topo. Então, tá em todas as plataformas, recorde absoluto aí de vendas. Receita de Sucesso, fica a indicação. Vai lá, você vai ter muitos ensinamentos. Quando você estava falando que a mulher tem que olhar pro cara e falar assim, uau, que cara de sucesso. Eu me Então, vi nisso, eu faço isso todos os dias. Eu olho pra ele e falo, uau. Que Não é legal. verdade? Não era Verdade, isso que eu ia não, dizer? verdade, eu me senti um cara de sucesso, um Que cara legal. realizado. Ela E fala é. que eu sou o principal mentor É. dela, né? Ai, que Então, massa. e ela é minha principal mentora também, É, né? E eu é. conheço uma mulher tão foda quanto a cara, ela sabe disso, e a gente, Ai, se, que e a gente se fofinha. dá bem em tudo, né? É nos negócios, é sócia nos negócios, no podcast, falei, né? Estamos amarrados Na de vida. todas as formas possíveis. Que Na legal. vida, então, é isso, né? É uma grande jornada. O casamento é uma grande jornada, né? É uma A grande união jornada. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre o cordão de 3 dobras, sobre a mulher, a preciosa, a joia, que fala que é como uma joia, né? Quem achará. Eu tenho tatuado Provérbios, o versículo que fala sobre isso. E realmente a mulher é a coluna, né? Ela não é a cabeça. A gente sempre tem essa discussão. Mas o que significa ser o homem ser o cabeça da casa? O que significa a mulher ser a coluna da casa? Mas é isso, é essa conexão, é um suportando o outro, um apoiando o outro para que as coisas... Aí não tem como não ter sucesso no negócio, né? Acho que a primeira sociedade é essa, né? Com de marido e certeza. mulher, né? É verdade. E é essa que faz o resto acontecer, se dá bem. Legal. Legal demais. Ô Neto, teve vários momentos difíceis na sua trajetória, mas teve aquele momento que foi muito difícil e aí teve a virada de chave. Aí você virou a chave e superou. Qual foi a principal virada de chave que você teve para se tornar quem você é? A primeira foi conhecer Deus. Sem sombra de dúvida nenhuma. Foi eu entender quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, para onde eu vou. Esse foi o que virou da água pro vinho minha vida. Tanto que a droga foi embora no outro dia. Que eu falei, cara, como assim? Como assim eu não estava conectado com isso, com esse amor tão profundo? Porque existia um vazio emocional muito gigantesco em mim, né? E eu não sabia dele, não conhecia. Eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha ferramenta, eu não tinha apoio para isso. Sempre é um assunto velado na vida do ser humano, mais velado ainda na vida do empresário. Porque não se fala disso nos negócios. E isso é a base para os negócios. E aí, quando eu estava naquele buraco emocional, com a vida indo ou morte ou prisão,
porque era esse caminho, eu traficava. Eu tinha que vender droga para eu poder usar a droga. Eu me encontrei num momento onde eu falei, cara, eu quero sair daqui. E eu já tinha tido muitas palavras na adolescência, né? Já aconteceu de eu estar andando na rua, a pessoa me parar e falar, Deus tem um propósito na sua vida que você não tem ideia do tamanho dele. Você não sabe, que você sai desse caminho. E eu dava risada na cara. O pastor orava por mim e falava, eu dava risada. Eu achava que o pastor era tudo ladrão. E eu me converti por causa do dízimo, viu? O começo da ida na igreja foi por causa do dízimo. E aí esse buraco foi preenchido da noite pro dia. Eu falei, cara, como assim? E foi aquilo que começou a me movimentar para um outro lado. E aí eu vou dar um exemplo do que a gente falou aqui. É como se eu dormisse com uma sensação de entendimento de sucesso e acordasse com outra e falasse, cara, tudo que eu corri atrás, para quê? Não era isso. E aí eu fui me espelhar na liderança de Jesus. Aí eu fui estudar a liderança de Jesus 3 anos comendo, li a Bíblia algumas vezes, me aprofundando. Eu quase virei pastor, fui pregava na igreja. Então eu fui para esse mundo e foi ali que essa foi a grande virada de chave. Então agora dentro, isso me mudou por dentro. E foi essa transformação interna que fez com que as outras transformações pudessem acontecer. Mas eu ainda assim, dentro da jornada empresarial, passei muitas dificuldades. Eu fui borracheiro aos 19, depois eu virei auxiliar administrativo, o auxiliar administrativo antes da borracharia. Aí comprei a borracharia, me tornei sócio de um posto de gasolina com meu pai, e a gente ficou lá 6 anos, o posto quebrou. Aí eu saí e fui para a construção civil, eu pegava preso na penitenciária, em semiaberto, e ia reformar banheiro, porque não tinha outro jeito de ganhar grana. E o foco era ganhar grana. E essa fase foi muito difícil para mim também. E quebrei de novo, que foi aí que eu tive o encontro. Depois eu fui para os negócios, mas com uma outra visão. Aí eu falei, cara, agora vai ser o multimilionário, porque agora tá certo. Eu abri o primeiro negócio. Minha mãe tinha uma lojinha de sapato, eu falei, nós vamos expandir isso. Como se eu dissesse, Deus está comigo e não vai ter para ninguém. Sentir invencível. Não. Aí tem a grande palavra. Sem gestão, nem Deus ajuda, velho. Simples assim. Aí eu abri a segunda loja, a terceira em 6 meses. Aí uma delas quebrou. Levou as outras 2 embora. Então esses momentos foram muito difíceis assim para eu conseguir dentro de mim me manter firme. Porque o que abala o empresário é o que tem dentro dele. Se ele estiver firme no que tem dentro, pode vir qualquer coisa fora. Ele vai passar. Qualquer coisa. Ele precisa ter segurança no interior, naquilo que ele é. Por que ele é aquilo? Por que ele está firme naquilo que ele acredita? E aí depois veio o New Way. Na New Way foram muitas dificuldades, cara. Eu separei de um sócio com 30 dias de sociedade quando começou. Não era New Way ainda, era uma outra empresa. Aí abri a New Way, cara, de 2011 a 2015, sem capital. Salário era pago, voltei para casa da minha mãe, fui para um quarto, o escritório virou um quarto. Então, essas acho que foram os grandes bullets, assim, de viradas de chave. Mas a maior, com certeza, foi o encontro que eu tive com Deus. Foi essa organização interna aí. Caraca. Foi muitos altos e baixos, né? Muito. E você circulou, assim, por vários ramos diferentes, né, Neto? Como que você identificou essa oportunidade da New Way? Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Eu lembro que na época tinha computador, quando lançou o computador, depois de um tempo meu pai comprou um computador, ficava jogando Guerrilla Bass, Nibble Bass, que eram uns joguinhos de... Cara, era tudo, não tinha mal tinha Windows. E isso ficou no coração, assim, esse desejo de mexer com... E aí, tô falando de computador, né? Não tô falando de tecnologia em si, mas de navegar um pouco mais nesse mundo. E aí, depois de como um bom resolvedor de problema, que eu sempre fui, e eu falo que a vida com a droga me ensinou muito sobre isso, muito. Porque quem é usuário de droga, esse cara já é empreendedor, ele não sabe. Ele já é um empreendedor nato. Se ele entrar no rumo, ele vai ter sucesso. Porque ele tem que aprender, cara. Ele aprende a mentir, ele aprende a fazer tudo que é errado para sobreviver com o seu vício. Eu roubava meus pais, roubei meus avós, roubei meus tios, tirava de dentro de casa. Você aprende a se virar. Então, ali foi uma grande escola de resolução de problemas. Então, aí você imagina, aí esse cara que tinha esse coração, esse desejo de resolver as coisas, se encontra, se transforma por dentro e consegue aplicar isso aí na vida. Aí ele falou, agora eu vou fazer isso do jeito certo. E aí eu comecei a pensar em produtos. Eu comecei digitalizando papel para advogado, fui entender que um sistema poderia resolver aquele problema que eu tanto queria, que o meu cliente tanto queria.
Fui fazer um sistema, não deu certo, mas eu falei, eu não vou desistir, porque isso está forte no meu coração. E o relacionamento com Deus é lindo. Quando a gente consegue ouvir, e aí é um grande fator que eu trago nas imersões, nos programas de mentoria, que assim, ó, a gente precisa conseguir ficar em silêncio. Você consegue ficar 10 minutos sem pensar em nada? Ninguém responde sim. Só quem tem hábito de meditação, só. Porque é difícil, mas é no silêncio que você escuta a sua essência, que é o Espírito Santo para mim. Mas é lá que você fica. E aí, quando você, nesses momentos, eu sempre tinha esse hábito de passar a noite orando, de jejuar, de ir para um monte. Então era onde eu tinha os meus encontros e a minha intuição era ainda é muito forte. E aí eu tive a intuição, cara, você vai fazer sistemas outros. E aí eu fui para a segunda parte, que era uma desenvolvedora de software, uma software house. E aí comecei a desenvolver sistema de atendimento, de correspondência jurídica, eu fui fazendo. Até eu encontrar uma dor, e a minha busca de 2012, 13, 14, 15. Eu tinha uma intenção todos os dias. Eu quero encontrar uma grande dor. Eu quero resolver um grande problema. É só isso que eu pensava. Ia pra rua, ia pra cliente, ia bater perna. Ixi, mas cliente ficou me devendo, eu quase quebrei. Teve muitas histórias. Mas aí foi onde eu quando encontrei essa dor, falei, cara, é isso aqui. E aí a gente virou uma empresa de um produto de tecnologia. Aí o negócio decolou, né? Então a tecnologia surgiu da resolução de problemas de uma pessoa que se organizou por dentro para fazer isso para o bem. E não mais para o mal como antes. Caraca, muito legal. E depois que veio o seu sócio, você começou sozinho? Eu tive um sócio antes da New Way, que era numa empresa de digitalização. Sim. E aí depois da New Way comecei sozinho. Uhum. Aí eu trouxe o primeiro desenvolvedor, foi sócio, eu tive outros 2 sócios, depois comprei a parte deles, mas todos muito pequenos. Eu ainda tenho a majoritariedade total, hoje acho que 98%, 95% da empresa ainda é minha. Sem investimento externo, ainda a gente se manteve nessa lida. Hoje os sócios eu falo que são todos os colaboradores, todo mundo que está lá tem um pouquinho de senso de dono. Sensacional. Caraca. Ô Neto, diga o seguinte, das 3 vezes que você quebrou, quais foram os principais aprendizados que você trouxe para ter sucesso daí no quarto negócio, né? No quarto negócio você teve sucesso. Sim, sim. Então aqui tem erros e acertos. Eu falo, tão importante quanto aprender com seus acertos, aprender com seus erros. Com certeza. Onde as pessoas estão errando? Por que elas quebram? Cara, é isso que eu ensino hoje. A imersão, os programas, é exatamente isso. É esse contexto todo. Especificamente onde eu quebrei. No posto, era uma junção de coisas. A administração não era minha, era do meu pai. Mas eu era o cara que estava na rua. Eu era o cara que estava na pista. Mas eu fazia caixa 2. Então ali foi uma administração financeira. A gente não conhecia o mercado. Eu tinha um posto. A gente tinha um posto de gasolina. Os meus concorrentes tinham 20. Mas na cidade era assim, na minha época, o presidente do sindicato tomou tiro. Por conta de guerra de preço. A gente não estava preparado para guerra de preço, não tinha caixa, não tinha estratégia. Então, estratégia, vai ver se faz sentido para você. Estratégia, caixa, gestão financeira, gestão, o negócio em si, o dia a dia ali da operação era redondinho. Porque eu chegava às 6 horas da manhã, mesmo com a vida louca, eu chegava às 6 horas da manhã, dava 10, 12 escapadas por dia, de meia horinha, 1 horinha, de pelo menos uma meia horinha que eu saía com os amigos, aí ia visitar um cliente, na volta, estava usando. Era nesse embate. Mas eu saía do posto 11 horas da noite. Então a operação rodava bem. Depois do posto, na construção civil, nunca faça aquilo que você não tem domínio. Ou busque o domínio. Então eu chegava a trocar piso, na mão, só que eu não sabia instalar piso. O que acontecia? Eu tinha que refazer. Então isso se tornou o primeiro grande bullet da minha vida, que é, primeiro, eu preciso ter um produto. Esse produto precisa resolver uma dor real. E isso precisa ser validado, precisa ser bem feito, precisa ter excelência. Esse é o ponto principal de qualquer empresa. Ela vem lá no topo para mim. Então, na construção civil foi isso. E depois na loja de sapato foi a famosa frase, sem gestão nem Deus ajuda. Que eu não conhecia o mercado, entrei de cara no mercado, acelerado, impulsivo, não conseguia... não parei para pensar. Eu fui fazer um movimento, alugar uma loja na frente do mercado, que era a loja perfeita, só que eu não tinha nome. Eu devia 1,5 milhão na época do posto, ficou no meu posto, estava no meu nome.
Então eu não tinha como alugar. Perdi a loja, mas eu abri numa loja de conveniência, num posto, uma loja de sapato feminino. Deu super certo. Só que no segundo mês abriu uma concorrente que vendia um produto melhor, num preço melhor, no melhor lugar. Estratégia de negócio. Preciso conhecer meus concorrentes, preciso saber fazer, preciso ter gestão. Não posso sair afobado querendo fazer tudo. Precisa ser condicionado, preciso ter meta, preciso ter objetivo, preciso ir acompanhando passo a passo. Então, acho que essas foram as grandes lições desses 3 negócios, que, cara, é isso que embasa. O inverso disso é a construção do negócio de sucesso. Eu começo lá em cima, cara. Primeiro eu tenho que ter um propósito de vida ali. E mesmo se eu não tiver, tá? Você pode ter sucesso. Né? Você pode ter. Para onde ele vai te levar já é outra conversa. Mas você pode ter. Mas é produto, ter ele validado, resolver um problema real, ter a dor validada. Depois o seu cliente precisa amar isso. Você tem que fornecer uma boa experiência para ele. E aí desce todas as outras camadas. Que aí é gestão, liderança, uma organização embasada na jornada de compra desse cliente. Você ter acompanhamento, meta, ritual, rotina, que é o passo a passo. Mas se você parar para pensar nesses 3 cases de onde eu quebrei, eles mostram exatamente os pontos, inversamente, que tornam um negócio de sucesso. Então foi um puta de um aprendizado. Assim. Foi onde as coisas começaram a se organizar. E depois na jornada também, né? Isso eu falo que esse aprendizado é cíclico, cara. Eu ainda estou aprendendo um monte. Não adianta. Não adianta, porque negócio nessa última jornada, vamos por aqui nos últimos 5 anos, eu tive alguns outros negócios. Hoje eu tenho acho que 5 negócios, nem todos grandes como a New Way, mas nesse meio tempo eu fiquei sócio de negócio e não deu certo. Por quê? Porque às vezes repetia alguma coisinha ou outra que estava lá. Então a vida é isso, né? Você vai evoluindo, vai aprendendo, né? E é um aprendizado sem fim. Muito bom. E aqui nós falamos aqui de várias competências técnicas, né, para você ter sucesso, desde a parte de entender sobre produto, entender sobre para quem que você está vendendo, liderança, gestão financeira, gestão estratégica, marketing, vendas. Mas tem uma parte muito importante também, que eu sei que aqui é uma das suas especialidades, que a gente quer se aprofundar um pouco mais sobre a parte mais comportamental. Você fala muito de consciência do dono, né? Então, você afirma que nenhuma empresa cresce além da consciência do dono. Traduz isso para a gente de forma simples, para o empresário que está ouvindo a gente agora. O que é consciência do dono na prática? Cara, a consciência do dono é o quanto ele se conhece como ser humano. É o nível de consciência que ele tem sobre o estado atual dele. E vem lá da, como a gente estava falando antes aqui, vem lá da gestação. Vem lá do intrauterino. O quanto ele entende, conhece essa jornada da vida. Que você é formado dentro de uma barriga de uma mamãe que teve as suas emoções durante a gestação, que o ambiente influenciou ela e que essas emoções vieram para você. Não tem escolha. Isso é assim que funciona. E o quanto na tua primeira infância você foi afetado emocionalmente, o que você viveu, o que você experienciou, que você nem sabe, que afetou a forma como você pensa. A gente fala que a gente carrega uma mochila invisível. E essa mochila invisível não deixa de ser um padrão de pensamento. Vocês acreditam que a ambiência muda a mentalidade? Com certeza. Imagina você vivendo num ambiente opressor do 0 ao 7. O seu pensamento foi moldado, suas emoções foram moldadas por isso. Então, quando a gente fala dessa consciência, é eu conhecer sobre isso e saber que isso influencia completamente o sucesso do meu negócio hoje. Porque ele afeta a minha maneira de me ver, afeta a minha maneira de ver o próximo, afeta a maneira como eu me comunico, afeta a maneira como eu ajo, como eu vejo. Tudo é condicionado àquilo que você viveu. E começa, o maior impacto está do 0 ao 7, está do intrauterino ao 7. Além de outras coisas que aí são assuntos mais profundos, que a gente traz também nos programas, mas são assuntos mais profundos. Mas ter consciência sobre isso é uma libertação, porque muitas vezes o empresário não consegue liderar, ele não consegue pôr preço, ele não consegue precificar, ele não consegue fazer ritual, ele não consegue olhar para o dinheiro no fio, ele não consegue controlar a caixa, e ele acha que é falta de conhecimento de negócio, e não é. É completamente emocional isso. É inconsciente.
Então isso vem desde o que ele viveu lá na infância, como vem das coisas que ele ouviu, ou das lealdades, muitas vezes, das lealdades invisíveis que ele tem. É como se o meu inconsciente, eu dei esse exemplo ainda para vocês, é como se o meu inconsciente dissesse, o meu pai quebrou, sucesso quebrou, eu vou mostrar para ele que eu consigo, eu sou melhor que ele, porque eu tenho um problema com meu pai. Então estou dando um exemplo. Aí o seu inconsciente te leva para o sucesso. Cara, é uma jornada incrível. Explode. Só que depois, as suas próprias ações te sabotam, você acaba voltando para o problema, voltando para aquele negócio. Às vezes o negócio quebra, você acha que é alguma coisa que você... Mas não é. Todas as suas ações foram embasadas numa lealdade invisível que você tem com o teu pai. É como se você dissesse, o meu pai não fez, eu não tenho direito de fazer. E é inconsciente isso. Então, é que é uma jornada muito extensa, né? Ela envolve alguns pontos. Ela envolve o emocional, ela envolve o nível de consciência, ela envolve mentalidade e ela envolve sistema, que eu chamo, que é o sistema familiar, que são coisas que nós recebemos por herança no DNA dos nossos pais, avós e bisavós. Na verdade, são 7 gerações. Mas as que mais impactam são essas 3 gerações. Então, quando um empresário começa a entender que o conhecimento precede grandes avanços, e eu preciso ter conhecimento de negócio, porque senão meu negócio não vai dar certo, mas mesmo tendo conhecimento de negócio, de gestão, de liderança, de rotina, de produto, de tudo, se eu não tiver conhecimento do meu emocional e enxergar onde eu estou travado, ou onde isso está me impedindo de avançar, eu não vou para o próximo nível. E a gente tem cases de empresários que é inacreditável. O cara sai de uma imersão em 3, 4 meses, o faturamento dobrou. E ele está fazendo praticamente a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é O tão faturamento verdade. dobrou e a felicidade triplicou. A grande liberdade do empresário é ele poder fazer o que ele quiser fazer. Se ele quer comprar um negócio, ele compra. Se ele quer não trabalhar hoje, ele não trabalha. Nada está dependente dele, nada está consumindo a vida dele. Por quê? Porque ele teve um entendimento do que é a vida. Ele começa, eu falo que essa jornada de transformação que eu vivi, e é um espelho das nossas ações como empresa, né, como marca NB, né, Neto Bonatelli, que é a marca que tem os programas de aceleração, as mentorias, as imersões, a base é essa. Cara, vem cá. Mas é uma loucura as imersões. É uma loucura, é uma choradeira, é uma loucura. E você sai de lá convicto de que agora o teu negócio vai ser um negócio de verdade. E são empresários que faturam acima de 1, 2 milhões por ano. Não são empresários muito piquititicos, mas nós temos empresários que passaram que faturam 2, 3 por mês. Então isso não independe se é muito pequeno. Os problemas são outros, na verdade, né? Sim. Quem é maior já tem um ritmo de toque de negócio totalmente. O tambor já toca certinho, já sabe. É uma ou outra coisa que precisa ajustar ali. Mas quando ele olha para ele fala... Então isso aqui, então a rejeição, tudo que você ouviu, cara, tudo que no teu sistema, nos teus primeiros 7 anos lá você experienciou, refletem. Rejeição, abandono. A gente fala que são as feridas, né? Rejeição, abandono, injustiça. Cara, detalhes assim, ó. A minha ida para a drogadição foi da rejeição e do abandono. Mas foi um movimento intrauterino. O primeiro foi no intrauterino. Porque minha mãe, por 1 segundo, teve o desejo de morte, entre aspas. Teve o desejo de morte. Ela falou assim, eu vou me jogar aqui, porque se eu perder esse neném, vai acabar com todos os problemas que eu estou vivendo. E foi 5 segundos. E ela me contando isso foi a experiência mais incrível que eu tive. Porque eu fui buscar isso com ela. Eu fui entender isso que é aumentar o nível de consciência. Vem cá, fazer uma anamnese com você, mamãe. Vem cá. Como foi? O que você sentia? Deixa eu entender. E eu descobri que isso me afetava muito. E eu fui descobrir depois que, cara, por que eu pagava para os meus amigos tudo, roubava dinheiro de casa para dar para os meus amigos? Porque eu precisava me sentir amado. Por quê? Porque meu pai saía para trabalhar todos os dias. Ele não ficava em casa. O que aquela criança experienciou? Eu não sou importante para meu pai não me ama. Qualquer coisa é mais importante do que eu. A presença, ele não quer estar comigo. Então eu vou fazer alguma coisa para as pessoas me amarem. Cara, até a compra dos carros antes, inconscientemente era nessa linha. Porque eu preciso me sentir amado.
E eu experienciei isso nesse contexto e a gente vê muito isso. Desde das coisinhas mais simples, que são super tranquilas de se ajustar, as coisas mais pesadas, que aí vem de família, aí vem de grandes vícios, aí vem de prostituição, aí vem de espiritualidade deturpada, e tem grandes bullets assim que influenciam. Mas o nível de consciência do dono sobre isso é o que vai determinar o próximo passo dele. É uma pergunta que todo ser humano inconscientemente, todo ser humano inconscientemente ele sente isso. De onde eu vim? Ele pensa, eu não falo, ele não pensa porque é inconsciente, mas ele sente isso. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra e para onde eu vou? Por que a gente acorda? Por que a gente sai de casa? Onde a gente vai depois que acabar? Né? E olhar para isso é um fator muito importante, que faz romper o negócio, faz romper financeiramente. A grande promessa nossa é, cara, você vai ter lucro. Você vai ter liberdade, você vai aprender a fazer isso, você vai ganhar mais dinheiro. Né? Só que aí com uma consciência mais alinhada, né? com uma conexão mais alinhada entre vida, propósito, vida e negócio, que são uma coisa só. Assim como a sociedade em casa faz o negócio dar certo ou não. Ela podia não ser só sócia, ela podia não ser só sócia nos negócios, sim, mas dificilmente você ia ser um cara bem sucedido se você não tiver sucesso no casamento. Porque você ia ter dinheiro, mas você ia ser infeliz. Você ia se enfiar no trabalho. Vê se você já viu isso. Pessoas trabalhando 18, 20 horas. Aí o empresário trabalha tanto. Na verdade, ele não quer ir para casa. É uma fuga. Não quer chegar em casa. Aí o trabalho não é direcionado. Ele não está encaixado com aquilo que ele está fazendo. E às vezes dá certo, às vezes ele ganha dinheiro. E é só isso. É isso. Né? Às vezes ele só tem dinheiro. Né? E a riqueza não é só isso, a abundância, a prosperidade. A gente fala muito sobre isso, né? De como ser próspero, como ser abundante. Vai muito além da grana. Né? A grana é um pedaço, que é muito gostoso, né? Não olhar o lado direito do cardápio, não pensar em que restaurante você quer ir. Você quer ir no Michelin, você vai. Você quer ir viajar para ir jantar num restaurante fora do país, você vai. É muito maravilhoso fazer isso. Mas será que é só isso? Né? Qual que é o legado da vida mesmo, né? Por que a gente faz tudo isso? Esse dia eu estava conversando com um empresário, um amigaço meu, assim, um cara forte, o silêncio na sala foi: por que você está fazendo o que você está fazendo? Mais um breu, assim, ó. Breu. É como se não tivesse a resposta. Né? E não é uma crítica isso, porque eu acho que isso aí faz parte. Às vezes, até para quem tem essa consciência, eu acho que esse é o estado evolutivo do ser humano. O negócio precisa acompanhar isso. Por isso que negócios saem do zero e vão para milhões e milhões e milhões. Porque muitas vezes a vida vai acompanhando. Você já teve conversa aqui com um cara que era do lixão. Você já teve caras que eram do nada. Vai falar sobre vida com eles. Você vai encontrar uma semelhança. Agora você vai conversar com outros milionários, você vai encontrar algo que você não quer viver. Que é o desespero familiar, que é eu tentar correr atrás das coisas, não dá certo, eu fico ansioso, eu não durmo, minha família sofre, é um desespero. Então, o nível de consciência do dono é sobre isso. E é isso que faz o negócio romper. Isso é um dos grandes fatores que faz o negócio romper. Né? A gente fala, você quer ganhar dinheiro? Fazer dinheiro não é difícil. Você tem que ter alguma coisa muito boa para vender e saber vender. Ponto. Só que você pode vender muito isso? Pode. Agora, você pode ter uma vida muito próspera só fazendo isso? Não acredito. Eu vivi, né? O dinheiro traz outros BOs. Eu fui parar no protocolo 3 vezes. Quase morri algumas vezes durante essa jornada de riqueza. Corre atrás, me separei. Cara, mundo assim. E com muitos aprendizados. Fui para 117 quilos. Nossa. Caramba. Cara, vida sedentária. Só trabalhava. Mas eu não fazia isso porque eu decidi fazer isso. Eu fazia isso porque eu tinha que fazer. Não tinha outra opção. Hoje não. Eu comentei com vocês que eu estou há umas 3 semanas hoje. Agora, né? Muito focado num projeto. 24/7. Desliguei todo o resto. Falei, você cuida disso para os meus diretores, para os meus líderes. Cara... Estou muito focado, mas eu escolhi fazer isso. Hoje, à tarde, eu vou desligar a chavinha, vou ficar sexta, sábado, domingo, vou viajar com a minha família, não quero saber de nada, não vou.
Segunda eu vou voltar. Mas eu escolho. Então esse que eu acho que é o grande segredo do sucesso, né? É você poder decidir. Você ter liberdade para decidir o que você quiser. Seja geograficamente, financeiramente, enfim. Caraca. Essa é a palavra. Eu preciso de só 3 perguntas pra gente, e a gente vai encerrar esse ciclo, mas aí a gente vai ter extraído dele o que ele trouxe de melhor para compartilhar com a nossa audiência aqui hoje, né? Que é justamente isso, consciência do dono, porque é uma mochila invisível. E ela é pesada. Ela é muito pesada. Às vezes a gente nem sabe o que tá carregando, cara. Você só sente o peso. E é aqui que entra a pergunta. Quais são os sinais claros que mostram que o próprio dono virou o gargalo do crescimento? Cara, tem alguns, né? Principalmente olhando para esse ponto aqui, né? Que ele não enxerga. Mas Primeiro- que ele já começa, já é um sintoma de mostrar que ele não tem consciência. Principalmente sobre a parte emocional, assim, É. que tem algumas travas. A maneira como ele lidera, a maneira como ele contrata e demite, a maneira como ele acompanha rituais, se ele consegue ou não, a maneira como ele olha para o dinheiro, se ele consegue ou não controlar bem o caixa, se ele consegue ter essa visão organizada, a maneira como ele precifica. Essa é sensacional. O valor que ele dá para os seus colaboradores e para o seu negócio, se tudo é descartável, se não. Esses são os principais para mim, assim, que refletem, mas são muitos, viu? Tem uma série de fatores e todos são nomeáveis. Em todas as anamneses que eu fiz, porque na mentoria não tem um dos programas que eu faço, sou eu que faço a anamnese, não são só os mentores, nem os CS lá. Sou eu que faço a anamnese. Uma anamnese de 2, 3 horas, às vezes, dependendo do programa. Cara, ali sai a vida do cara para um ano. E você detecta nesse ponto, você sabe exatamente, ó, você está fugindo disso aqui por conta disso aqui. E aí precisa conhecer um pouco da história. Precisa conhecer um pouco da história. Eu acho que o grande presente dessa jornada é isso. É como é que eu descubro? Mas os fatores principais são esses, Jussiel. A maneira como ele lidera mesmo, né? Como ele vê o próprio negócio, né? Como ele se sente. A gente faz um exercício lá Tem uma das coisas que eu falo, cara, quando você se olha no espelho hoje, o que você vê? Cara, essa é uma resposta que te mostra 70% dos problemas. O que no fundo mesmo, assim, ó, só você e você num quarto, nem com a sua esposa, ninguém, só você. Quando você se olha fixo no espelho e você pensa quem é você, o que você vê? Você vê o cara bem-sucedido? Você vê o cara que fala que está bem-sucedido lá dentro, você não sente muito bem? Você vê o cara que conhece técnica, sabe como fazer, mas você não... Você vai lá, você tenta e você vê, e às vezes você fica desesperado porque não dá certo. Você fica sem sono, você fica ansioso. Tudo isso é reflexo de emoção. E a mentalidade é formada por isso, cara. Eu falo que os pensamentos... Os pensamentos são filhos das nossas emoções. Do mesmo jeito que eles influenciam as emoções, o iceberg que está para baixo, 95% das suas ações são inconscientes. Vem dessa emoção que é inconsciente. Só 5% do que você faz todos os dias são coisas conscientes. Estou fazendo isso por isso. E vai até de quando você sai do banho, você pensa, vou pegar agora a minha toalha. Olha, a minha toalha está aqui à minha direita. Eu vou pegar e o jeito que você se enxuga. É o mesmo jeito todo dia. O jeito que você escova o dente, você para pensar. Então, imagina isso dentro do negócio. Então, é uma jornada linda de se descobrir. Desafiadora, mais linda. Mas os principais tá na forma. Como ver a si mesmo, como ver a empresa, como lidera, como ver caixa, como ver dinheiro, como precifica. Só aí já tem trabalho para um bom tempo. É bem perceptível os sintomas nesse sentido. Sim, sim. E terceiro, se você tivesse que montar um roteiro em etapas para um dono de empresa se transformar por dentro, quais seriam esses passos? Se a gente fosse tentar colocar aqui em passo a passo. Um passo a passo. Primeiro é entender o impacto das emoções. E ainda nem tentando trazer isso para a vida dele. Tentando se isolar, saindo dessa caixinha. Primeiro eu vou entender o impacto que as emoções podem causar na minha vida e no meu negócio. Sempre há uma conexão entre emocional e espiritualidade. Porque por que a gente se desconecta de tudo? Porque a gente não sabe quem a gente é. O que a gente veio fazer aqui? Começa aí. Foi isso que Jesus me deixou louco. Que eu falei, cara, que líder é esse? Ele tinha uma clareza
sobre isso. E aí eu fui entender que lá na palavra, quando Deus criou o homem, ele deu o governo para o homem da terra, mas tinha uma coisa que era mais maravilhosa, era a unidade do homem com Deus. Eles eram um. Não existia pensamento, não existia angústia, não existia desespero, não existia nada disso, comparação. Eu tenho que ser melhor que o outro. E ele só falou uma coisa: não coma da árvore do conhecimento. Que todo mundo leva como uma maçã, mas eu não acho que era maçã. Para mim, ali ele estava falando, cara, não tente se desviar dessa unidade. E no fim, houve essa quebra e depois Jesus volta para mostrar que é possível a gente se conectar de novo nessa unidade. Então, o primeiro passo para mim, entenda o impacto das emoções e se conecte à tua identidade original, que é com Deus lá, criado com amor. Eu não fui planejado. Não fui planejado. Meus pais não eram casados. Naquela época, você tem noção do impacto que isso causava? Em 78, 79, um casal, a mulher engravidar fora do casamento. Então, eu já comecei não sendo planejado. Então, eu cresci no inconsciente, não sou amado. Eles não me quiseram. Só que eu fui entender que a autorização... Por que a gente está nessa terra? Não é uma autorização divina? Não é uma autorização do Criador? Ponto. Então, sim, eu fui planejado, sim. Fui autorizado a estar aqui. Então, eu já me agarrei um pouco mais... isso foi um fator de muita segurança para mim. Então, eu iria num passo a passo de olhar para as travas emocionais, se conectar com quem realmente você é, ou foi criado para ser. Que aí fala de espiritualidade, fala de conexão com Deus, fala de vida honesta, das qualidades de Deus. E talvez como terceiro ponto, conhecer a sua própria história e a história da sua família. Que esse é um dos grandes impactos. É se aprofundar um pouco mais nisso. Como eram meus pais, o que eles pensavam, o que eles sentiam. Para quem tem os pais vivos, para quem não tem, sempre tem um jeito de descobrir. Sempre tem uma forma de navegar. Eu fui fazendo amnésia com a minha mãe com meu pai. Há pouco tempo atrás, a gente sentou no rancho lá, e ficou eu, minha mãe e meu pai. A gente recebeu alguns casais, mas ficou eu, minha mãe e meu pai. A gente ficou umas 2 horas na mesa conversando sobre isso. Porque era uma coisa que para eles não existia. E até hoje eu descubro coisas que eles sentiam e que eu sei que impactaram na minha vida, e hoje eu entendo. E algumas ainda impactam, viu? Porque isso não tem fim, não. É só... É uma estrada que você entra, que é a estrada que você decide caminhar, de entendimento, sabe? Então eu iria nesses 3 grandes bullets, assim, primeiro eu entendo que a emoção, como as travas emocionais podem impactar, e são 5 grandes feridas, né, emocionais, que todos nós temos, tá? Porque mesmo que a tua emoção diga, você não pode, você fala, eu posso sim. E ali aquilo está firmado, está fundado. Eu fiz isso com Jesus, eu quero ser igual a Jesus. E se ele falou que eu posso ser igual a ele e fazer as mesmas coisas que ele, eu vou fazer, e eu creio nisso. E isso me embasou e fez a minha vida explodir. E o terceiro ponto é conhecer a história, assim, que eu acho que essa história super afeta, acho não, né? Aí é o sistema familiar, é sistêmico mesmo. Aí a gente vive debaixo dessa ordem, né? Deus é maravilhoso, porque Deus é um Deus de ordem, né? Tem hierarquia, no sistema familiar também tem hierarquia. Quantas vezes, eu não sei se você, eu imagino que sim, mas vocês imagina um organograma. Uhum. Então, seus pais e vocês. E aí tem irmão. Quantas vezes vocês tiveram que sair da caixinha que vocês estavam, papéis e responsabilidade, para cuidar de um problema do outro? Muitas. Muitas. Se faz isso numa empresa, o que acontece? Dá ruim. Dá ruim. E por que na vida não? É. Olha como Deus é ordem, é perfeito. Então é sobre isso que a gente fala. Como é que eu faço agora para entender que eu tenho que ficar na minha caixinha de filha, de filho? Eu tentei salvar minha mãe 1 milhão de vezes, porque no meu inconsciente, o meu pai se afastava porque não amava a gente e deixava ela com toda a responsabilidade. Eu queria salvar ela do meu pai. Então, acho que olhar para isso, cara, muda a vida, muda negócio, muda tudo. Muda a família, muda o relacionamento, muda a maneira como a gente se vê até. Parte disso. É, total. Muito bom. Ô Neto, imagine o seguinte, na hora que você sair daqui, dou notícia pra ele ou você dá? Pode dar. Vou dar uma notícia? Pode dar. É que na hora que você dormir, cara, você vai perder todo o seu dinheiro, todo o seu network, sua rede de relacionamento e também o seu conhecimento. Aí complica. Mas,
você tem a oportunidade de deixar nesse podcast a sua receita de sucesso. Então, você vai acordar e você vai deixar ali a receita, o que você precisaria fazer para te aproximar de onde você está hoje. Porque você não tem mais o conhecimento, mas você tem esse podcast. O que você deixaria para você mesmo? Se eu pudesse deixar uma mensagem pro cara que vai acordar sem saber nada... Isso. Que é para você. E é para te trazer muito perto de onde você está hoje. A única coisa que você tem é esse podcast. E você vai ter. Vai poder ouvir ele quantas vezes você quiser. Para ele. Exatamente. É uma pequena frase. Se aproxime de Deus, conheça o universo, o sistema que Deus criou, que você é muito amado e não descole disso na sua vida em nenhum momento. Que isso vai te levar para o sucesso em todas as áreas da sua vida. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Essa é a base. Vamos falar um pouco então dessa imersão que para o pessoal, né, conhecer, tem que conhecer. Conta um pouco pra gente como que as pessoas podem conhecer um pouco mais da imersão. Primeiro pelo Instagram, né? A gente sempre noticia tudo por lá, né, o principal canal. A imersão é um evento, é uma experiência, ela é um movimento. Eu falo que ela não é nem um evento, ela é um movimento mesmo, transformador de vidas e negócios. São 3 dias, são mais de 25 horas de conteúdo. E a gente vai, hoje começa na sexta, às 7 da manhã e termina no domingo às 2 da tarde. Mas nas próximas edições de 2026, agora que eu acho que nós vamos ter, agora é só em 2026 e no final de janeiro, se não me engano. A gente vai noticiar isso. Mas provavelmente vão ser 3 dias inteiros. Então, das 7 da manhã da sexta até domingo às 7 da noite. É uma viagem e um movimento que transforma a vida mesmo. A gente debruça sobre os pilares de sucesso de um negócio. A gente começa falando de vida, a gente começa falando do empresário. Ele é o grande centro de tudo. O empresário e empresária, né? Então nós temos casais, tem vários modelos aí de atuações. Cara, a gente já foi em 4 sócios, eu já tive experiência com 4 sócios na mesma sala. A gente sempre se conecta com isso, porque é muito importante que a visão se espalhe quando a empresa tem mais de um sócio. E a gente começa falando um pouco do CPF, do empresário, do sucesso, de como isso funciona. Depois, no segundo e terceiro dia, é negócio. E aí nós vamos falar dos 14 pilares principais do sucesso de um negócio. A gente fala sobre estrutura, a gente fala sobre organograma, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre vendas, gestão, liderança, rotina, ritual. E no terceiro dia a gente monta um plano, que é muito legal. O terceiro dia é isso, é um hot seat, a gente constrói um plano, tem lá os objetivos principais, a gente condiciona, depois de todo esse conhecimento, como que eu reajusto a rota. Porque se eu entrego o primeiro e o segundo dia para o cara chega na segunda-feira e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Então aí a gente no terceiro dia prepara, faz um pré-plano para ele entender como é que eu condiciono tudo isso agora no meu negócio. Onde eu começo? Eu vou ter que revisitar o quê? Pessoas? Eu vou olhar para a gestão? Eu tenho que olhar para mim primeiro? Onde eu estou gargalando o negócio? É aqui, ele sai com a visão clara de onde é o gargalo do negócio dele. Se é ele, se é liderança, se está em pessoas, se está na estrutura, se está na jornada do cliente, se está no marketing, se está em vendas, fica muito nítido isso. Então, e a partir desses 3 dias, nós temos os outros programas também. Aí eu tenho a mentoria completa, aí o programa de aceleração, tem outros programas que virão também para 2026. A gente está aprendendo muito. Esse ano foi um ano de muito aprendizado. Eu fiquei 3 anos da minha vida, eu não falo que é preparando, é tentando preparar o que a gente está vivendo como NB, como empresa NB, como marca. Uhum. Que o grande propósito é a transformação da vida do empresário, do negócio dele. Eu fui para a rua em maio desse ano mesmo. Que a gente falou, a gente vai fazer, agora a gente vai fazer. Eu fiquei 6 meses preparando conteúdo, material, experiência, tudo, e a gente fez a primeira imersão, mas foi impressionante o primeiro movimento. O que foi? A gente se surpreendeu demais. Demais. Porque assim, querendo ou não, é a vida que eu vivo, que a minha mulher vive. A Débora, minha esposa, toda a parte de experiência da marca é ela que cuida. Cara, ela é muito boa nisso. Para mim é a melhor que eu já vi. E a gente pensou muito nesses detalhes. Então isso causou tanto impacto na vida das pessoas que foram. E aí eu falo, negócios que dobraram faturamento em 2, 3 meses, famílias restauradas, homens com visão de homens, mulheres com visão de mulher, mexe com tudo. E no primeiro foi impactante para nós, nem a gente esperava. Porque para nós é a nossa vida, é o natural, a gente já vive isso, né? Só que a gente falou, cara, isso precisa ser levado para o mundo. Deus vinha falando muito isso no meu coração, no coração da Débora,
E aí um dia a gente recebeu uma palavra falando, cara, vai que agora é a hora de vocês levarem essa história, de levarem essa transformação. E o produto, a empresa em si, ela vem evoluindo também, né? Essa jornada, cara. E aí a gente aplica aquilo que a gente ensina. Né? Não tem como não fazer isso. Seria injusto. Né? Não funcionaria, né? É verdade. Qual que é o Instagram da imersão? É no meu pessoal no seu mesmo, pessoal. Neto Bonatelli. Neto com 2 T's, Bonatelli com 2 L's. Pra nem dizer que é italiano o sobrenome, né? Nem precisa. Nem precisa dizer. E, cara, indicação de um livro, de um filme, de uma série que você deixaria? Leia Transformação. Transformação. Não, o meu livro, verdade, eu escrevi um livro que chama Transformação. Transformação. Tá disponível nas Está plataformas? disponível no Mercado Livre. Mercado Livre. Legal. Transformação, né, por Neto Bonatelli. E ele conta a história. Mas ali você recebe uma injeção de ânimo, de vida, porque você vê que tudo é possível. Tudo é possível. Qualquer coisa é possível. Mas o livro que eu mais recomendaria é a Bíblia. Sabia. Vocês... É que a maioria das pessoas não conecta. Só leiam Provérbios. Dois livros que, assim, ó, leiam com atenção, com o coração aberto, que vocês vão ter a vida e o negócio transformados. Leiam Provérbios e leiam Mateus. Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, que conta a história de Jesus com óticas diferentes. Mas é a mesma história. É muito legal. Então, leiam um capítulo por dia, um pouquinho, tira meia horinha, lê lá. Provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios fala tudo sobre negócio. Fala sobre gestão, fala sobre liderança, fala sobre casamento, tudo. Tá ali, pra mim tá ali. Tem outros, lógico, que eu li. Eu lembro que no primeiro ano meu de conversão, no ano eu li 35 livros. Hoje eu leio um pouco menos físico, né? Eu ainda leio, mas leio menos. Mas eu lia nessa faixa. E nos 3 primeiros anos era nessa faixa. Então eu li muito livro bom, emocional, espiritual, de negócio. Eu aprendi muito com livros. Topei o desafio. Todo dia, bora? Vai. Bora. Vocês vão adorar. Inclusive, isso tá no nosso business plan. Assim, a gente tem o hábito, né, de colocar uma palavra que a gente vai executar pro ano que vem. E eu falei assim, vamos fazer isso juntos esse ano? Porque eu faço o meu, você faz o dele, né? Tipo, quais são as nossas metas pessoais? Mas a gente nunca fez isso junto. Eu falei pra ele, esse ano a gente vai fazer juntos, né? Pro nosso relacionamento e pro business. Pro business a gente já fazia, né? Mas pro nosso relacionamento a gente faz isso, a gente faz isso todo ano. Nós, as crianças, todo mundo. Muito legal. Senta na virada do ano, é um dia de reflexão. A gente não tem bagunça, não tem. O último dia do ano é o dia nosso com Deus. É o dia que a gente para refletir mais, né? Que a gente junta tudo aquilo que aconteceu, mastiga. Então é um dia, às vezes, que a gente tá. O último foi no rancho, que a gente tava andando, um olhava pro outro, só chorava. Então aí tem muito isso, e escrever isso. Então, e foi nesse esquema mesmo, a gente faz esse esquema. Então eu tenho as minhas pessoais, a Dé tem as dela, e a gente senta e faz uma junto. E aí? É isso aí. O que vai ser? O que a gente quer para esse ano? Né? Qual que vai ser a nossa grande meta? Né? E fica uma dica, na imersão a gente faz um pouco disso também. É sensacional. Demais. Muito bom. Neto, te agradecer demais pela participação. Cara, assim, foi incrível, incrível. A gente sabe aí da sua dificuldade de agenda, mas aceitou o convite prontamente e pra gente foi uma honra. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito a disposição de vocês, o convite. Muito legal andar com gente boa, conversar, partilhar, discutir coisas aqui. Foi muito bom, foi maravilhoso. Obrigado. Muito bom. Obrigada demais, Neto. E eu quero continuar conversando, quero conhecer a Débora também. Com certeza. Vai ser uma honra, assim, a gente sair daqui, marcar um jantar. Eu quero aproximar e quero conhecer mais dessa história aí, que tem muito aprendizado. Tenho certeza que a gente vai se conectar, tenho certeza. Muito bom. Gente, é isso. Se vocês gostaram, então, vai lá, compartilha com o maior número de pessoas possível. Como eu disse, a pessoa que está ouvindo, recebendo isso, vai saber que foi um presente, né, que você quer que ela também se transforme, né, em todos os sentidos. Tanto na parte ali, pode ser de negócios, mas principalmente na vida pessoal. Aproveita, vai lá no YouTube, se cadastra, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram também, segue a gente. Vai no Spotify, se gostou desse episódio, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário. A gente quer saber quem você quer ver sentado aqui nessa cadeira. Então, nos vemos no próximo episódio, né, cara? Isso aí. Que vai estar sensacional. Só gente boa. Só gente boa. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Beijo.